Olá, eu me chamo Oksana Ellen Franzen, sou acadêmica do curso de Engenharia de Alimentos da UDESC, bolsista da PROIP. Vou apresentar o trabalho intitulado Elaboração de farinha de Ora Pronobis, orientado pela professora Marlene Bump. A Ora Pronobis, ela é uma planta alimentícia não convencional, ou seja, ela é pouco conhecida e pouco utilizada na nossa região, embora ela seja bastante presente tanto na região sul quanto na região sudeste do país. Ela é uma planta trepadeira, arbustiva e que possui muitos espinhos. A sua folha ela é simples e de cor verde escura. Devido às suas características e propriedades, essa planta representa uma alternativa para a incrementação e para o enriquecimento da qualidade da alimentação, pois as suas folhas elas possuem importantes qualidades nutritivas, como alto teor de carboidratos, cálcio, ferro, fósforo e principalmente alto teor de proteínas. O objetivo do presente trabalho foi elaborar farinha de Ora Pronobis e avaliar a composição físico-química para posteriormente ser adicionada na ração de codornas. No processo de secagem, a água que está contida nas células ela é retirada, paralisando assim as atividades das enzimas. Então, por isso, o quanto antes o material for submetido à secagem, sendo assim logo após a colheita, menor será a perda de seus princípios ativos. Por isso, a secagem das plantas ela tem uma grande importância na conservação das suas qualidades, ou seja, ela tem o intuito de aumentar a sua vida útil, conservar as suas propriedades nutricionais e também funcionais. As folhas de Ora Pronobis, elas foram coletadas na Ipagre de Chapecó e após a coleta das folhas, elas foram separadas dos galhos e também foi feita uma pré-seleção para retirar alguma folha mais amarelada ou até mesmo estragada ou alguma sujidade grosseira que pudesse estar junto. Então, após isso, elas foram secas a 60 graus Celsius por 24 horas. Foi usado a temperatura de 60 graus Celsius a 24 horas em uma estufa com circulação de ar, baseando-se em estudos anteriores que a gente realizou com a Ora Pronobis. Então, após a secagem, as folhas elas foram trituradas em um moedor, conhecido como um moedor de café, da Cadence, e então elas foram submetidas às análises físico-químicas. Foram realizadas as análises físico-químicas descritas no slide. Então, o teor de cinzas, determinado em mufla, a 550 graus por 5 horas. A umidade ela foi determinada em estufa a 105 graus até o peso constante. O teor de proteínas foi determinado pelo método de Kjeldahl. O teor de lipídios foi determinado pela extração com éter de petróleo em sistema SOx-LET. O pH foi determinado em pH-metro. A determinação de acidez seguiu o método 942.015. A atividade de água foi determinada em um medidor de atividade de água. Os parâmetros de cor foram determinados utilizando o colorímetro Miniscan. O ΔE foi avaliado conforme a escala de variação de diferença total de cores, e o teor de carotenoides foi determinado de acordo com a metodologia de Rodrigues-Amava. Todas as análises foram realizadas em triplicata para maior confiabilidade dos resultados. Aqui a gente tem uma breve tabela da composição físico-química da farinha de Ora Pronobis. A gente tem os valores da folha in natura e também da farinha. Então, foram analisados os parâmetros de umidade, lipídio, proteínas, carboidratos, calorias, atividade de água, acidez titulável, pH, cor, beta-caroteno e licopeno. Todos esses parâmetros eles já foram explicados anteriormente. Foi elaborado 31 kg de farinha de Ora Pronobis e para isso foram necessários 215 kg da folha in natura. Esses dados eles representam um rendimento de 14,4%. Por fim, a farinha da Ora Pronobis ela foi utilizada em diferentes concentrações
na aração de codornas, para alimentação dessas codornas. Então, aqui na foto, no lado esquerdo, a gente tem que esse ovo ele não teve nenhuma concentração de farinha, zero. Do lado 3, 6, 9 e 12% de substituição de farinha de Ora Pronobis na aração das codornas. Então, após todo o tempo de tratamento das codornas, a gente pôde observar como a gema dos ovos eles foram escurecendo. De acordo com os processos estudados e avaliados ao longo do projeto, podemos concluir que a secagem das folhas pode ser o início da garantia de um produto final com qualidade. Ou seja, a secagem influencia nas características físico-químicas da farinha de Ora Pronobis. Após o estudo, é notável a importância de um processo de secagem adequado, visando sempre qualidade. A elaboração da farinha permite o aumento da vida útil, devido à redução da umidade e da atividade de água, além da facilidade no transporte, armazenamento e a variedade de aplicações em diferentes produtos que de forma in natura dificultaria. Gostaria de agradecer ao Seminário de Iniciação Científica, à UDESC, à FAPESC, o Governo do Estado, o CNPq, a professora orientadora Marlene e as meninas que ajudaram na elaboração deste projeto, Bruna Zanfonato e Letícia Uchoa.